E ontem eu falei sobre amor frio. E eu fiz uma pergunta. E eu falei no começo que eu faria a pergunta e fiz a pergunta no meio e no fim, por uma questão de coerência da parte de oratória. E a pergunta foi: qual foi a última vez que você fez uma loucura por Jesus? E várias pessoas no final vieram falar comigo, e chamou-me a atenção uma senhora, eu não sei o nome dela, mas Deus sabe, e até ela me deu um bilhetinho com pedido de oração. Ela quer, pela graça de Deus, construir uma igreja na sua cidade natal, que é uma cidadezinha pequena na Bahia, onde não tem adventista. É uma loucura, mas quando Deus coloca no coração, as loucuras acontecem. Hoje quero falar sobre cada dia mais perto. Por quê? Hoje é dia 24 de setembro de 2022, tá certo? É um sábado. Há exatos 50 anos, na noite do domingo 24 de setembro de 1972, era o primeiro domingo da primavera, e a minha igreja, a Igreja Central de Americana, onde eu passei a adolescência e um pedacinho da juventude, ela fez um programa para os jovens começarem a pregar. E esse dia, esse domingo, era o meu dia. Eu tinha 16 anos de idade. Eu vou falar para vocês o seguinte: eu era bem magrinho, tinha muito cabelo, bastante cabelo, e era meio grande inclusive. Nós tínhamos uma irmã chamada Inês do Amaral, que havia sido freira, irmã do ex-padre Oscar, alguns devem lembrar dessa família. Ela passava a mão no meu cabelo assim e falava assim: parece um tapete persa. Hoje já não tem tanto cabelo, eles mudaram de cor. Eu não tinha bigode ainda naquele tempo, mas também já mudou de cor. Não tinha também tanta bênção como tenho hoje. Eu estava tão nervoso que um joelho batia no outro. A boca estava seca, muito seca, as mãos úmidas, se bem que as mãos úmidas eu fico até hoje, porque é uma questão de responsabilidade, não é? Não é nervoso, mas é uma questão de responsabilidade, porque o pregador, ele tem a obrigação de descortinar a face de Deus para a audiência. É uma responsabilidade muito grande. E eu me preparei para falar 40 minutos, porque naquele tempo o pregador tinha que pregar 40 minutos. E eu preparei, escrevi, fiz um esboço, fiz tudo. Mas eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, que eu parecia uma metralhadora. 8 minutos e eu matei o sermão. Aí, o ancião que era responsável por aqueles domingos especiais com a juventude, irmão Hércio Rocha, que hoje vive em Piracicaba, ele se levantou e durante mais uns 3 minutos, ele falou assim: o que o Neumoel quis dizer, se ele disse o que o Neumoel quis dizer, é porque o Neumoel não disse, não é? Aí ele fez um resumo do meu extra resumo. O culto havia começado às 8 da noite do domingo, 8h30 a igreja estava fechada, não tinha mais ninguém. Lá estavam os meus pais, meus irmãos, aquela que é a amada da minha vida inteira e da eternidade, mas a gente era só amigo naquele tempo, os pais dela. Muitos destes já foram para o descanso. São 5 décadas, 50 anos, e Jesus ainda não veio. E sabe sobre o que eu preguei? Eu preguei João 14, 1-3, que eu vou ler para vocês. Eu quero que vocês peguem a Bíblia aí.
Eu não vou reproduzir aquele, porque aquele já se foi. Mas eu quero usar o texto que eu usei naquela noite. Dizer para você que nós cantamos 2 hinos aquela noite. Eu nem sei se um deles continua no inário. Cristo volta brevemente para neste mundo ser o grande Rei dos Reis, eterno, e reinar com seu poder. E no final, Plínio, breve virá. É uma perseguição, porque depois eu fui para a voz da profecia, e o breve virá todo dia, né? O que é que diz o texto bíblico de João 14, 1-3? Olha aí na Bíblia. Eu poderia citá-lo de cor, mas eu ensino que a pregação, ela começa com a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Na Nova Versão Internacional não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Um dia desses, um indivíduo veio se encontrar comigo e ele disse assim: alguns de vocês deveriam ter vergonha, porque vocês pregam e nada acontece. E eu disse: bom, se você falar assim com mais clareza, eu posso tentar explicar. Sobre o que você está falando? Ele disse: você diz que prega a volta de Jesus já há 40 e tantos anos. Isso tem uns 3 anos que aconteceu. E Jesus ainda não veio. Você não tem vergonha? Eu disse: não. Sabe por quê? Porque nós estamos 40 e tantos anos mais perto da volta de Jesus. Não se envergonhe de dizer que Jesus vai voltar, porque Ele vai voltar. Se você estiver preparado, Ele vai voltar. E se você não estiver, Ele vai voltar do mesmo jeito. Se você quiser, Ele vai voltar. E se você não quiser, Ele vai voltar também. Sabe o que acontece? O que acontece é que a gente se esqueceu das palavras que Jesus falou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tinha me esquecido já como é que é dirigir aqui em São Paulo na sexta-feira à tarde. Me lembrei ontem, porque lá onde eu moro, em Saskatoon, quando tem 10 carros à sua frente, significa engarrafamento. 10 carros. Aqui você tem milhares. Já viu como é que a gente corre? E quem mora nas cidades maiores tem que correr mais, tem que levantar mais cedo, tem que pegar uma porção de conduções. O mundo está caminhando numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar. O mundo amadureceu para a volta de Jesus e apodreceu. E um dia desses Jesus virá, e não tardará. E ele disse assim: não fiquem com o coração sobrecarregado. Aí, como é que a gente pode não ficar com o coração sobrecarregado com tantas tragédias que estão acontecendo, com tantas tristezas? E as tristezas, elas atingem também os filhos e as filhas de Deus. Elas não atingem só os ímpios, e às vezes até parece que elas atingem mais os filhos de Deus. Aí é melhor você estudar o Salmo 73, porque quando você entrar no santuário, você vai descobrir o fim do povo de Deus e o fim dos ímpios. Você vai ver que é diferente.
O salmista, ele tinha um problema, ele quase se corrompeu por causa disso. Mas nós vivemos num corre-corre tão grande, que nós nos esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí o coração não vai ficar sobrecarregado. Sabe por quê? O Deus que cuida de todas as coisas e que tem tempo de cuidar deste vasto universo desconhecido, Ele cuida também de você. Ele cuida de mim. Quando nós menos imaginamos, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Ele não quer que você tenha baixa autoestima. Pelo contrário, Ele quer que a sua autoestima esteja lá em cima. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O inimigo faz de tudo para amassar você, mas você continua valendo para Deus a mesma coisa. É como você pegar uma nota nova, dessas que nós mais humildes nunca pegamos, a de 200. Nem a de 100 a gente pega direito, né? Pode amassar quanto quiser, ela vai continuar valendo 200, vai continuar valendo 100. O inimigo pode esmagar a sua cabeça, pisar no seu pescoço e fazer de você um trapo. Para Deus você continua valendo a mesma coisa. E Deus ama você porque em todo o universo só existe você igual a você, não tem um outro. Não fique com o coração apertado, por favor. Foi Jesus que recomendou, não é o pastor Estina. Ele falou assim, não fique com o coração perturbado, porque na casa do meu pai tem lugar para todo mundo. Gente, não é graça barata não, viu? E também não é hipergraça. Mas se todos quisessem, se todos quisessem e aceitassem, todos seriam salvos. Porque Jesus pagou os pecados de toda a humanidade, inclusive dos piores bandidos. Ele já pagou. Infelizmente nem todos aceitam, mas se todos aceitassem, todos seriam salvos. Isso é graça, é a graça de Deus. E Jesus falou assim, não fica com o coração triste não, porque na casa do meu pai tem moradas para todos. Sabe o que significa isso? Significa que você nunca mais terá que ter uma preocupação sequer. Uma. Tem alguém aqui que paga algum carnê, alguma prestação, algum empréstimo, alguma casa financiada, alguma coisa, só para saber, tem alguém aqui que paga alguma coisa assim? Não vai precisar se preocupar mais com o fim do mês, ou com o dia 5, ou com o dia 15, não vai. A água está contaminada? Não vai ter água contaminada, porque o rio nasce no trono de Deus, é o rio da vida. Os animais que causam pânico, às vezes, até um animal de estimação, de criação, às vezes ele acaba atacando o seu próprio dono. Os animais nunca mais serão ferozes. A cadeia alimentar que existe hoje não existirá mais. Um animal não vai precisar comer o outro mais. Gente, na casa do Pai. Como que é a casa do Pai? Eu não sei como é que é a casa do Pai. A Bíblia diz que é um lugar maravilhoso. Só que a mesma Bíblia diz que aquilo que o homem nunca viu, nunca ouviu, nem nunca imaginou, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então é muito mais. Quando João diz que as ruas são de ouro, é mais do que isso. Não é isso, é mais. Quando ele diz que os muros, os fundamentos, têm pedras preciosas, é mais do que isso. É mais, é muito mais. Ontem eu li para minha querida amiga Romanos 8:18. Os sofrimentos desta vida, eles não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Não podem. Quando nós estivermos na glória,
Eu penso que vamos até imaginar que nós não sofremos nada. Eu penso. Já pensaram nisso? Mas é mais do que isso, porque Deus é mais. Então, não fique com o coração apertado. Na casa do Pai há moradas para todos. E ele falou assim: e eu vou preparar as moradas. Isto aqui é um negócio que merece estudo, sabia? Por que Jesus disse que foi preparar moradas? Vou dar uma só das muitas explicações, uma só, que é suficiente. A casa do Pai era a casa dos anjos, não era a casa de homens e mulheres, tá certo? Um pouco dos anjos não quiseram mais morar na casa do Pai, e eles saíram, tiveram que sair, porque mesmo no céu existe livre arbítrio. Podem falar o que quiser, podem falar de predestinação para destruição, podem falar o que quiser, mas nós cremos na Bíblia, e sem releitura, cremos na Bíblia como ela é a palavra de Deus, e o que Deus escreveu é como se tivesse escrito no mármore, não é para ser apagado. Amém? Você crê na Bíblia? Faça o que ela manda. Você crê na Bíblia? Viva de acordo com aquilo que ela ensina. Não fique inventando coisas. E tem um monte de gente por aí inventando coisas. Nós não precisamos inventar a roda de novo, ela já foi inventada faz tempo. Jesus foi arrumar a casa por quê? Ele foi preparar a casa que era só de anjos, para ser a casa de anjos, homens e mulheres como você e eu. Já perceberam isso? Ela tem que ser adaptada para nós. Eu não sei como será lá. Paulo foi até lá, a escritora Ellen White também foi até lá, mas eu não fui. Eu não sei se você já foi. De repente um dia desses Deus nos leva em espírito para ver como levou o apóstolo, não sei, mas deve ser uma coisa esplendorosa. Eu tenho muitos conhecidos e muitos amigos. Há amigos que eu nem sei que são meus amigos, de tantos que são. E eu me lembro de um, que ele é da cidade de Campina Grande, na Paraíba. É assim, tipo Alfredinho, assim, estudioso de construções, essas coisas, homem de cabeça boa, né? Louvado seja Deus pelos homens e mulheres de cabeça boa que nós temos, né? E por falar em cabeça boa, vou fazer um pedido aqui, porque a minha cabeça ainda está boa. Renovem, refaçam, comecem de novo a UTI da oração aqui, viu? A Judite, né? Jailde, você cuida disso aí para mim, porque eu vou precisar das orações de vocês para o meu grande projeto do comentário bíblico, tá bom? O Senhor Jesus está pensando em você e em mim. Temos que pensar com a cabeça, e esse meu amigo lá da Paraíba é pensante. E eu falei para ele: você que é um doutor na área aí de edificações, essas coisas, vem aqui, dá uma olhada aqui no Apocalipse, ó. Aqui tem as medidas da cidade. Queria que você fizesse um cálculo para mim, mas eu não vou pagar nada, eu quero que você faça de graça para mim, porque é para pregação. Mas o que você quer, pastor? Eu quero que você desenhe aí para mim e me diga apenas quantos apartamentos dá para construir numa cidade com as dimensões da cidade Nova Jerusalém. Não é coisa de louco, Wagner? Tem umas maluquices assim que a gente tem que fazer, porque senão os outros vão fazer. Já viu aquele negócio do camarada falar uma coisa fantástica que dá certo, aí outro fala assim: que pena que não fui eu que inventei isso aí, né? Já viu isso? Então tente, invente, faça diferente. Aí ele, depois de um tempo, ele me liga, diz assim: olha,
Eu fiz os cálculos que o senhor pediu. Demorou. Falei, eu sabia que ia demorar, por isso eu pedi para quem sabe. Deixando espaços enormes para praças, rios e etc. Jardim. Dá para construir 1 trilhão de apartamentos, 1 trilhão. E cada um deles com 1.000 metros quadrados. E ainda sobra muita coisa. Quantos habitantes nós temos no mundo? Já chegou a 8 bilhões? Está perto, né? De 8 bilhões. Mas dá para construir 1 trilhão de apartamentos na cidade de Deus. Mas isso é pensamento humano. Deus é muito mais. Imaginem você morar num apartamento enorme, na casa de Deus. E não é uma casinha lá no fim, não. No fim da linha, no fim da rua, no buraco, não. Não terá periferia na Nova Jerusalém, na casa do Pai. Mas pastor, nós vamos ficar o tempo inteiro? Vamos ficar o tempo inteiro lá? Não. Depois de 1000 anos, nós vamos sair da cidade. É bíblico isso. E onde nós vamos? Nós vamos construir a nossa casa na fazenda, na chácara. Mas e a casa lá da cidade? O apartamento lá da cidade é só para o sábado. Mas o que você vai fazer no sábado? Adorar a Deus. Está na Bíblia. Toda a carne virá perante mim para adorar ao Senhor. Amém? Amém. Nós já estamos adorando o Senhor aqui agora. Gente, a nossa vida, ela tem que ser de adoração e louvor. Não pode ser diferente. Por que adoração e louvor? Adoração porque Deus é o Criador, é o dono de tudo. E louvor porque Jesus é o Salvador. Então, quando eu admito que Deus é o meu Criador, eu o adoro. E quando eu admito que Jesus é o meu Salvador, eu o louvo pelo dom da graça da salvação. Amém? Mas nós não vamos só no sábado para a cidade. Uma vez por mês também nós vamos para a cidade, para comer do fruto da árvore da vida. A Bíblia diz que ela produz o fruto de mês em mês. E pela criatividade de Deus, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, tá? Mas eu posso falar isso, porque é o que eu penso. Na minha cabeça, a cada mês vai ser um fruto diferente. Na minha cabeça. Mas pode não ser. Mas, por exemplo, tem alguns frutos ou frutas que são incríveis, né? Por exemplo, mangostim. Não sei quantos já comeram mangostim aqui. É uma delícia, gente. É top 5 para mim, mangostim. Mas eu amo manga, melancia, abacaxi, laranja, mexerica, abacate, jaca, qualquer fruta. Mas tem umas que são as minhas preferidas. Por exemplo, tem uma que alguns de vocês nem sabem o que é. Chama-se abil. Alguém aqui conhece abil? Ah, você conhece. Tem que saber comer, não é? Que senão gruda na boca. Mas é delicioso. E eu descobri antes de me mudar para o Canadá um pé de abil na cidade de Mojimirim. É um pé assim, quase dessa altura aqui, um pouco mais baixo do que essa igreja. E o dono não gosta de abil, o dono do pé, o dono da casa. E eu disse, o que é que você faz com todo... E eram uns abios assim, pareciam umas laranjas, peras assim, grandes, sabe? Ninguém come isso aí. Eu falei, eu posso entrar aí? Mas claro. Aí eu comi alguns, falei, amanhã eu posso voltar aqui? Pode. Aí eu adaptei assim um instrumento, né, para apanhar o abil lá de cima. Você vai uma vez por mês na cidade comer do fruto da árvore da vida. E a árvore da vida lá, ela terá 2 troncos. Já parou para pensar nisso ou nunca? Eu estou fazendo um estudo. Por quê? Porque no Éden, a Bíblia não diz que tinha 2 troncos. Mas na Nova Jerusalém, ela terá um tronco de um lado do rio e um tronco do outro lado do rio. Por que será?
Não é por isso, mas eu vou dar uma dica aqui do estudo que eu estou fazendo. A árvore da vida no Éden, ela representava Cristo, certo? Vida. A árvore da vida na eternidade também representará Cristo. Mas ao Cristo assumir a natureza humana, ele, sem deixar de ser Deus, ele tornou-se homem também. E ele nunca deixará de ser homem também. Ele está ligado à humanidade por toda a eternidade. Será que o fato de ter dois troncos não representa que o Cristo agora é Deus homem, é homem Deus? Eu não sei, mas pode ser, porque não está escrito em lugar nenhum, mas Deus me dá o direito de pensar. E se não for isso, será alguma coisa muito mais bonita. Agora, gente, pense no seguinte: durante a semana, você plantando e edificando, sem cansaço, sem suor, sem frio extremo de 50 negativos, como lá no Saskatoon, e sem calor extremo, como 44 em Cuiabá, por exemplo, aquela brisa suave, e você vendo as frutas crescendo. Se aqui nós temos umas frutas que são formidáveis, imaginem como serão as frutas da nova terra. Você gosta de animais? Se gosta, eu tenho um recado para você. Normalmente quem gosta de animal tem bom coração. Normalmente, escutou o que eu disse? Tem exceções, mas normalmente quem gosta de animais tem bom coração. Você poderá ter o animal que você quiser na sua chácara. Imaginem, a gente ter uma girafa. A pessoa vai no safari aí, a pessoa fica maluca, né? Dá comida para a girafa, aquele bicho enorme vem com aquela boca pequena, pescoço gigante, mas a boca é pequenininha assim. Um leão, uma zebra, uns passarinhos. Não precisa de gaiola, não precisa de jaula. Não fique com o coração triste. Tem lugar na casa do meu pai e eu vou preparar. E quando eu for e terminar o preparo, virei outra vez. Quem prometeu isso? Jesus. Virei outra vez. Jesus é verdade ou é mentira? Verdade. Ele cumpre ou não cumpre? Virei outra vez. Olha, eu tenho estudado esse assunto da volta de Jesus, e esse sermão que eu estou pregando para vocês hoje aqui, ele tem 50 anos de preparo, porque um sermão é a vida de um pastor, de um pregador. 50 anos pensando na volta de Jesus. Quantas coisas eu já fiz e quantas vezes eu preguei da volta de Jesus. Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é um dia estar pregando a volta de Jesus e a trombeta tocar. Esse é o meu sonho. Meu sonho. Não sei se Deus vai realizar, porque Deus já realizou tantos sonhos que eu nunca sonhei, e alguns que eu sonhei Ele não realizou. Por exemplo, eu sonhava ser piloto de avião, lembram? Eu contei para vocês aqui. Me matriculei na academia da Força Aérea, cheguei em casa todo feliz, lá em Pirassununga, morava em Americana. Aí a minha mãe, humildemente, pessoa simples, mas de calos nos joelhos, como algumas das mães daqui, ela falou assim: filho, não seria bom para você ser piloto da Força Aérea, né? Porque você é um moço cristão. Já pensou se um dia você tem que ir para a guerra e matar pessoas? Eu não voltei mais lá na academia. No dia que eu me formei em teologia, eu tinha 28 anos.
eu entendi por que a minha mãe disse que não dava certo eu ser um piloto. Sinceramente, eu amo aviões, viu? Eu não durmo no avião, eu curto. Eu fico 2 horas no aeroporto vendo o avião subir e descer numa boa, parece 1 minuto. Eu estudo sobre aviação, eu entendo sobre as leis de navegação. Não sei se tem algum piloto aqui, mas eu sei o que é a perna do vento, a final, a cabeceira da pista, essas coisas todas, o manche. Quando me formei em teologia, a minha mãe me chamou num canto na hora das fotos ali. Ela falou assim: você está realizando hoje um sonho de 28 anos da sua mãe. Eu disse: que sonho? Ela disse: antes de você nascer, quando eu fui batizada, que ela foi batizada, faltavam 3 meses para eu nascer. Minha mãe já tinha tido 5 filhos, eu sou o 6º de um time de 9. Ela falou para o pastor que a batizava juntamente com meu pai: se esse que eu estou esperando aqui for um menino, eu vou dedicá-lo para ser um pastor. Mas a minha mãe nunca me contou isso, a não ser no dia da minha formatura. Eu disse: mãe, por que a senhora nunca me contou? Ela disse: porque eu não queria que você fosse influenciado pela minha palavra. Eu queria que Deus influenciasse você. E nesses 28 anos eu tenho orado a Deus para você ser um grande pastor. E hoje eu posso até morrer hoje, eu estou realizada. Bem assim. Aí eu começo a pensar: filho, não seria bom para você, um jovem cristão, ser um piloto? Porque Deus tinha um outro plano que tinha colocado no coração da minha mãe. Eu não sei se Deus vai realizar o meu sonho de estar pregando e ver Jesus voltar. Também não sei se vou estar vivo. Pode ser que eu passe pela morte, mas se passar pela morte, vou estar vivo também. Porque haverá uma ressurreição especial para aqueles que creem na mensagem dos 3 anjos, e que pregam, e que ensinam, e que vivem à volta de Jesus. Mas já pensaram? Estarmos aqui na igreja, ou numa caverna, ou no meio de uma mata, e falando: olha, Jesus vai voltar um dia desses, e de repente a última trombeta toca: vos receberei. Eu estou sonhando com esse dia, sabe? Eu estou sonhando com esse dia porque esse dia será o dia dos encontros. Nessa vida aqui a gente não tem felicidade plena, viu? Não tem felicidade completa aqui. Quando eu estou aqui no Brasil, eu fico com saudade dos netos que estão lá fora. Quando eu estou lá fora, eu fico com saudade dos netos que estão aqui. Não tem. A gente perde os filhos, perde os pais, perde os amigos, perde tudo. Já que nasce, começa a perder. Mas um dia desses, Jesus fará tudo novo. E ele falou assim para terminar: e eu vos receberei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pedi para o grupo de louvor me ajudar aqui para a gente terminar. O que é importante? Preste muita atenção, porque esta parte aqui é a mais significativa. O importante não é saber quando Jesus voltará, também não é saber como ele voltará. Tudo isso é muito fácil de saber. O importante é estar preparado para a volta de Jesus. O que o inimigo tem feito? O inimigo tem tornado a nossa vida uma corrida tão maluca, que a gente começa a esquecer da importância do preparo. Lembra quando Jesus contou aquela parábola das 10 virgens? Todas as 10 dormiram,
Todas dormiram, mas 5 delas estavam preparadas. Pode ser que alguns de nós tenhamos que dormir, Deus é que sabe, mas se estivermos preparados, quando o noivo chegar, nós vamos acordar e entrar para a festa. Amados, minha pergunta hoje é muito simples, mais simples do que a de ontem. Estamos nós levando a sério o assunto do preparo para a volta de Jesus? Ou estamos achando, como muitos acham, que nós podemos viver do jeito que quisermos e quando Ele vier, nós vamos mudar? Porque tem muita gente que pensa assim. Pode ser que você seja a única carta, pode ser que você seja a única Bíblia que alguma pessoa vai ler um dia. Pode ser. A sua vida de comunhão com Jesus pode determinar não só a sua salvação, mas a salvação dos que estão ao seu redor, daqueles que convivem com você. Não basta apenas a gente sair um dia para entregar folheto. A gente tem que viver o Evangelho. Jesus falou assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir frutos se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, dá fruto. Deus quer olhar para nós e dizer o que disse de Jó: temente a Deus, reto, íntegro, se desvia do mal. Aí o inimigo falou assim: mas ele faz isso porque ele tem tudo. Não, ele faz isso porque me ama. Pode tirar tudo. E o inimigo tirou tudo, até a saúde. E tirou até a saúde da esposa, que ficou com depressão profunda, ao ponto de dizer: amaldiçoa Deus e morra, para o marido. E mesmo assim, ele continuou inabalável. Gente, olha aqui para esse velhinho aqui, carinhosamente velhinho, né? Nós não servimos a Deus por causa dos benefícios, sabia? Nós não servimos a Deus por causa das bênçãos. Deus nos abençoa independente de qualquer coisa. A bênção é primeiro. Você está respirando agora, mesmo que você não amar a Deus, você está respirando. Deus nos abençoa. E nós devemos ser gratos. Devemos viver uma vida de comunhão e de serviço, para a glória de Deus. Para Deus ter prazer, como a gente, pai, mãe, avô, avó, tem prazer de dizer: ó, olha como é que o meu filho toca bonito. Olha como minha filha é bonita. Já viram que os nossos filhos são os mais bonitos do mundo? Os nossos netos são os mais bonitos. Os meus são os mais bonitos depois dos seus. Deus tem esse, eu não posso falar orgulho, né? Mas Deus tem esse prazer de olhar para nós e do jeitinho que a gente quer resolver os problemas dos filhos, dos netos, da família, Deus quer resolver os nossos problemas. Ele é o nosso Pai, e muito em breve Ele virá para resolver o maior de todos os problemas e nos levar para a eternidade. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Estamos juntos, Jô, nós vamos para lá. Nós vamos encontrar os nossos queridos. Nós vamos abraçar Jesus. Nós vamos conhecer Deus o Pai. Olha, você gostaria de estar pronto para a volta de Jesus desde hoje? Enquanto estivermos cantando, fique em pé e fale alguma coisa para Deus. Não precisa falar para mim, não. Fale para Deus. Agradeça, peça. Você que sabe o que vai dizer. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
Eu aprendi cedo na vida que a palavra de Deus nunca volta vazia. E em todos os lugares onde eu tenho andado e pregado, eu tenho percebido como a palavra frutifica. E eu termino dizendo as palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Querido Deus, aqui estamos nós, agradecidos pela salvação que há em Jesus, agradecidos pela nossa família, agradecidos pela família da igreja, agradecidos pelos nossos líderes, nossas crianças, nossos jovens, nossos irmãos, nossos velhinhos. Deus, que coisa linda! Mais lindo ainda é saber que muito em breve Jesus voltará para reunir a igreja da terra com a igreja do céu. O teu povo está aqui, não apenas na igreja central aqui do Tucuruvi, mas também na internet. Recolhe o teu povo, meu Pai, que nenhum de nós falte no grande e glorioso dia da volta de Jesus. Que o Senhor nos reúna outra vez com os nossos queridos, para estarmos para sempre e sempre com Jesus. Deus, ensina-nos a viver uma vida de adoração e louvor. Ensina-nos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados e fazemos isto agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.